Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no Canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez. Eu peço encarecidamente, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, é importante demais a sua inscrição, é de graça, não custa nada. E você também pode dar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda bastante. E ontem o Vasco acabou vacilando, estava vencendo por 2-0 o Náutico jogando fora de casa, mas acabou não segurando a vitória, empatou em 2-2, um resultado ruim por conta de ter vencido por 2-0, mas bom por estar jogando fora de casa. Mas aí fica a sua opinião, torcedor, a gente sempre troca uma ideia aqui nesse canal Ave Mais. Foi bom ou foi ruim esse empate? O Flávio Dias, inclusive, à noite falou sobre isso aqui no canal Ave Mais. Você pode curtir bastante nossos vídeos aqui e eu agradeço demais sempre a audiência de vocês. Lembrando que daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, lá no canal Atenção Vascaínos, vamos ter o nosso Bom Dia Gigante. Eu vou falar muito sobre essa partida, trazer o técnico Fernando Diniz falando, até porque o Vasco vai ter um desfalque importante e a gente vai trazer a fala do técnico Fernando Diniz falando sobre esse desfalque. E esse desfalque do Vasco é nada mais nada menos do que o meio-campo Nenê, que ontem para mim foi o melhor jogador do Vasco, fez o primeiro gol, praticamente começou ali a jogada do segundo gol, depois do toque do Gabriel Peck, ele deu de calcanhar, achando o Marquinhos Gabriel na área com tranquilidade para servir o Germancano e fazer 2-0 o Vasco. Ele correu bastante, mas mesmo assim o Vasco não conseguiu segurar o resultado e empatou fora de casa em 2-2. E como vai ficar esse time do Vasco sem o Nenê para o jogo de sexta-feira, 9h30 da noite, em São Januário contra o CSA? Alguns jogadores começam a ser ventilados para tentar voltar à equipe. Caso, por exemplo, do Andrei, que ontem entrou inclusive durante a partida no meio-campo. Será que ele pode formar o meio-campo com Bruno Gomes, Andrei e Marquinhos Gabriel na posição que joga o Nenê e lá na frente manter os três atacantes, Gabriel Peck, Morato e também o Germancano? É uma possibilidade. Será que ele pode tirar um atacante e colocar mais dois jogadores no meio-campo, até para poder dar um pouco mais de mobilidade ao próprio Marquinhos Gabriel? Caso, por exemplo, de Caio Lopes, Galarça, outros jogadores um pouco mais rodados, por exemplo, Léo Jabá, que entrou ontem, entrou mal, mas pode ser um jogador que possa voltar ali. O próprio Morato, que já jogou como meio-campista, não jogou muito bem, mas também já fez essa função. Olha, durante toda essa semana o Vasco deve começar a treinar amanhã, voltando do Recife, deve treinar a partir de amanhã, já visando essa partida de sexta-feira. Serão poucos treinos, né? Amanhã, terça-feira, quarta e quinta, e sexta-feira já tem o jogo. Aí o Vasco tem 3 dias aí para treinar e acertar o Vasco sem o meio-campo Nenê. Lembrando que o Vasco também fez vários jogos nessa Série B sem o Nenê, até porque ele chegou há pouco tempo, chegou inclusive junto com o Fernando Diniz. O Vasco não estava muito bem, o Nenê deu um up para esse time, melhorou bastante a questão do rendimento, o Vasco conseguiu vitórias importantes, pontos importantes, inclusive ainda está brigando, o Vasco tem 47 pontos, está ali na sexta colocação, a 5 pontos do G4, e graças à chegada do Fernando Diniz e do Nenê. Mas agora o treinador vai ter que ser importante para tentar buscar jogadores, para tentar suprir essa necessidade. E ontem, no nosso pós-jogo, o Flávio Dias, inclusive, falou que o Nenê, que o Diniz olhou o jogo do time sub-20, que joga amanhã, 3h15 da tarde, contra o Flamengo, pelo segundo jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria. E o Fernando Diniz acompanhou a partida de ida em São Januário, vitória por 2-1, conseguiu ali olhar alguns jogadores e, para alguns pessoas nos bastidores, o Diniz ficou muito encantado com o volante Andrei Santos, que, por exemplo, está na seleção brasileira, um jogador com muito talento, que fez inclusive o primeiro gol, depois cabeceou a bola na trave para o segundo gol marcado pelo MT. É um jogador de muito talento, até o torcedor do Vasco acaba ficando confundindo, porque o nome dele, como é Andrei, e o Andrei, volante do time principal, também tem o mesmo nome, até mesmo a grafia com Y no final, sendo que o Andrei dos profissionais encerra o seu contrato agora no final do ano. E o Vasco ainda tenta essa negociação em relação se vai ou não renovar o contrato. Já o Andrei Santos, do time sub-20, tem contrato com o Vasco até agosto de 2023. Então o torcedor fica um pouco mais tranquilo, porque algumas pessoas disseram que esse jogador terminaria um contrato agora no final do ano. Calma, não. Encerra só em agosto de 2023 e o Vasco já deve começar até a procurar os agentes desse jogador para tentar renovar e estender um pouco mais
renovar esse contrato, porque é um jogador de grande valia, jogador de seleção brasileira e que o próprio Diniz já começou a chamar a atenção do treinador. Quem sabe pode ser um jogador que possa ser alçado ao time profissional ainda nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente com o que vai acontecer com o Vasco nesse Campeonato Brasileiro Sub-20. A gente vai ficar de olho e ficar atento para saber se o Andrei Santos pode ser esse jogador. Outros jogadores da base podem, por exemplo, o caso do MT, que não foi bem contra o Flamengo, mas é um jogador que já até treinou, inclusive jogou contra o Coritiba em São Januário na penúltima rodada com o próprio Fernando Diniz. Será que o MT pode ter uma nova oportunidade? Juninho, outros jogadores, o próprio Figueiredo, que também desceu para os times sub-20. Olha, o Fernando Diniz tem pouco tempo para trabalhar essa equipe visando a partida contra o CSA. Mas não dá para cravar agora quem vai ser o substituto do Nenê. Durante toda essa semana a gente vai começar a apurar, buscar informações em relação aos treinamentos do Vasco e aí sim achar o mapa da mina de quem vai ser o substituto de Nenê para esse jogo contra o CSA na sexta-feira. Quem para você seria um grande substituto? Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. Até buscando no time sub-20, buscando no elenco principal, eu quero saber a sua opinião aqui no canal Ave Mais. Grande abraço, lembrando para vocês, daqui a pouquinho começa o nosso Bom Dia Gigante lá no canal Atenção Vascaínos, falando demais sobre essa partida de ontem contra o Náutico e já projetando o jogo contra o CSA. Deixa o like nesse vídeo que é importante demais, se inscreva no canal e sempre compartilhe porque vocês ajudam bastante. Grande abraço, ótima segunda-feira e daqui a pouco a gente se vê lá no canal Atenção Vascaínos. Valeu, galera!